Oi, eu sou a Gabi Ometo e por mais que eu já tenha um vídeo sobre isso, vamos falar a verdade. Livros com enemies to lovers nunca perdem a graça. É um encantamento ver o ódio se transformando em amor. É claro que a gente não quer isso na nossa vida, a gente quer um amor, até amor, mas nos livros, é tão gostoso ver essa rixa, ver a tensão sexual crescendo, até que acabe em beijo, acabe em amor, é maravilhoso. Então nada mais justo do que eu separar mais alguns enemies to lovers que arrancaram suspiros de mim e entregar pra vocês. O primeiro, pra mim, é quase assim um que me deixa desconfortável, que é Pestilência, da Laura Thalessa. E esse é o primeiro livro dos Cavaleiros do Apocalipse, ou seja, o mundo tá acabando, a humanidade está morrendo, e se todos sobreviverem quando passarem os 4 cavaleiros, a humanidade está salva. O Pestilência é o primeiro dos cavaleiros, e ele tá passeando pela América do Norte, espalhando praga com seu cavalinho fofo. Sim, ele tem um cavalinho que ele se chama Cavaleiro do Apocalipse, então ele tem que ter um cavalo. E esse cavalo é muito importante na história, tá bom? Quer dizer, não é tão importante, mas continua. E por onde ele passa, por exemplo, se ele passou em uma cidade, a cidade toda fica doente, não importa que ele não passou perto da sua. E Sarah, ela quer acabar com isso, ela quer proteger a cidade dela toda evacuou e só ela ficou pra trás porque ela perdeu no palitinho da sorte. Então, ela se esconde, ela fica num ponto onde ela acha que ele vai passar, e espera até que finalmente ele chega. Ela toma coragem, atira nele. Atira no cavalo, gente. Ela ficou com dó, tá bom? Mas ela atira no cavalo. Tadinho do cavalo, gente, não tem nada contra, tadinha. E ela fica feliz porque, por mais que ela pegou a praga e ela vai morrer, ela sente que ela salvou o mundo. Então ela deita na sua barraca e espera a morte. Quando ela acorda, quem tá lá? Pestilência, porque ele não morreu. É meio óbvio que um cavaleiro do Apocalipse é um ser imortal, mas ela não pensou nisso. Pestilência está furioso e decide capturar Sarah para levar ela para assistir o fim do mundo de camarote. E é um ponto aqui importante, o Pestilência ele controla a praga, então ele meio que cura ela para ela assistir. E nesse ponto, os dois vão se matar. Ele arrasta ela pelo cavalo, do chão com o cavalo, sabe? Quando você prende a mão e arrasta ela, tem neve, mas mesmo assim machuca. Dá flechada. Assim, é um enemies to lovers que quase me deixa desconfortável. Por quê? Ele é muito mal com ela no início. E você fala, gente, não vai virar um lovers e isso tá muito cruel. Só que a Sarah, ela não vai desistir de salvar a humanidade. Por mais que ela não consiga matar ele, ela vai tentar mudar o pensamento. Então, ela vai começar a argumentar com ele, mostrar coisas humanas e como pode ser legal essas coisas. Comida, bebida, tudo. E aos poucos o Pestilência, ele começa a se sentir um pouquinho mais humano. E ao mesmo tempo, os sentimentos humanos vão começar a acometer ele. A gente só não sabe se vai ser recíproco. Aqui, gente, o ódio é profundo, porque o Pestilência odeia a humanidade. E a Sarah odeia o Pestilência porque ele está matando a humanidade. Inclusive todo que ela conhece, todo mundo. Não tem como gostar dessa pessoa. Então, eles vão começar se odiando muito. Principalmente porque o Pestilência levou um tiro e foi queimado. Eu não contei essa parte, mas ela queimou ele. Então, é bem lento essa versão. Ele maltrata muito ela, como eu já disse. Só que ele não quer que ela morra, então ele sempre cuida dela. O que começa a falar, meu Deus, que fofo. É babaca, mas é que fofo. Acontece. Fazer o quê? Mas eu acho essa história incrível. Laura Thalessa escreve maravilhosamente bem. Os sentimentos, assim, ver eles se modificando aos poucos, vendo eles se balançarem, vendo eles lutarem contra esses sentimentos, gente, é magnífico. Eu devorei essa história. Eu li o segundo também, é incrível, não é mais tão enemies to lovers, mas assim, esse é deslumbrante. Ver a relação entre eles, como eles desconstroem o ódio. Gente, magnífico, maravilhoso. Vocês precisam ler esse livro, porque ele é divino. A minha próxima indicação é uma leitura um pouquinho mais recente, que é o Lorde da Noite Eterna, do Ben Anderson. E na cidade existe um vampiro que vive preso num casarão. E ele foi amaldiçoado pelo Coven dali. Só que o preço foi a magia deles. Então, depois dessa maldição, ninguém mais nasceu com magia, com exceção do Jack. Uma coisa importante é saber é que todo ano um humano, mais ou menos da mesma idade, eu acho, nunca falaram se era ou não, é enviado para esse castelo para servir de lanchinho pro Marcus, que é o vampiro. E esse ano é um ano especial porque é a vez do Jack, o único que tem magia, pois ao seu redor gira uma profecia que, se ele matar o Marcus, o Coven recupera a magia, mas se o Marcus matar ele, o vampiro é livre para fazer a sua vingança. A história começa na noite que ele tá indo pra lá, então a gente já tem um gostinho de como a família dele é desprezível. Ele chega no casarão, o vampiro aparece e ele fala, uou, que gato. Não foi exatamente assim que ele disse, mas
Estou resumindo. Demora um pouquinho para os dois se entenderem, para os dois darem atenção, mas logo a gente começa a perceber que existe um sentimento ali e existe um passado mal contado. O Jack começa a se questionar se a história da origem do vampiro realmente aconteceu da forma que ele ouviu, e principalmente se a profecia somente existe dois caminhos e se ele não pode criar um terceiro onde os dois sobrevivam. Adorei essa história. Eu não gostei muito do primeiro capítulo por causa da família do Jack, que eles são muito babacas, então eu não gostei. Ao mesmo tempo, eu acho que a história foi feita pra você não gostar dessa família. Então, a partir do momento que ele entra no casarão, esse sentimento de não gostar da história passou, tá? Eu amei, principalmente quando ele dá um tapa na cara do vampiro. O plano era, chegue e conquiste o vampiro. Realidade, ele estapeou o vampiro. Nesse ponto, eu já tava o quê? Fã de Jack. Ele é bem gostoso e eu adoro como ele começa falando, eu vou matar esse vampiro, vai ser fácil. E aí, aos poucos, essa motivação vai se esvaindo, ele vai começar a talvez não matar e falar, e se eu deixar ele me matar? E ele poder fazer sua vingança, ele começa a pensar isso. É, assim, uma delícia ver a motivação derretendo. E outra delícia é o Marcus. Ele é um pouco mais difícil de você chegar até ele, porque a narrativa é toda contada pelo Jack. Mas, ao mesmo tempo, a história, ela dá voltas para você entender tudo que se passa na cabeça do Marcus. É uma maneira bem legal, eu acho que eu peguei várias dicas bem importantes de como fazer isso nas minhas histórias, porque as deles, assim, é muito boa, muito criativa, gostei muito. E o Marcus é um personagem muito complexo, com muitas camadas, que é aquelas que a gente vai desvendando ao longo da história. Então esse é um personagem que até o final você vai ter coisa para descobrir, e eu achei, assim, maravilhoso. Eu devorei essa história, adorei, e vocês precisam ler, porque o romance deles é tão fofo, tão gostosinho. E assim, eu vou dar uma dica pra vocês, que a gente começa a perceber que, assim, o Jack tem alguma coisa que tá incomodando o Marcus, e eu vou dar um spoiler, que é o nome, e também, em partes, pode ser a sua ascendência, nunca lembro qual que é o certo, pois sua avó foi a pessoa que amaldiçoou ele. E ele fala, se eu encontrar alguém daquela família eu vou matar. E ele falou, opa, então é uma história bem gostosinha de acompanhar e vocês precisam conhecer, porque é muito boa. Sabe o que vocês também precisam fazer? Se inscrever aqui no canal, gente. Rumo a 1000 inscritos, estamos quase lá. Passamos da metade, já é um ponto. Não passamos muito da metade também, mas eu ignoro essa parte, só falo passamos da metade. Então, compartilhe esse vídeo com um amigo que ama Enemies to Lovers e que precisa conhecer essas histórias. Porque o próximo livro que eu vou te indicar é, gente, o meu amorzinho, um dos melhores do ano de 2022, que é Cinzas do Ódio, da Raine Viena. E aqui vamos ter um mundo dominado por demônios, onde os humanos estão começando a reivindicar essa posse, e dali surgiu dois grupos. O clero, que é uma pompa, que tem toda uma regra, e os mercenários que vão lá, mata e ganha dinheiro, é só isso. Os dois não se dão bem. Se o mercenário vê o clero, mata o clero, se o clero vê o mercenário, ou mata ou vai prender, eles não se dão bem. E nessa situação a gente vai conhecer a Alana, a protagonista, que está tendo a sua primeira missão, procurando um demônio que invadiu uma cidade, na verdade 3 demônios. Ela encontra 2. Ela tá tremendo na base, principalmente quando ela percebe que esses demônios já estão sendo derrotados por um mercenário. E por mais que esse encontro acabe em morte ou prisão, a Ilana não faz isso, ela cura ele, porque ele foi machucado por um demônio, e se você não é curado, você vira um demônio, e ela cura ele porque ela simplesmente diz que ela não quer mais um demônio pra lutar. E isso assusta o Ronan. Ele fala, ué, essa aqui não é igual os clérigos que eu matei não, ela é diferente. Vou deixar ela viver. E os dois seguem esse caminho, achando que nunca mais vão se encontrar, até que eles estão em uma nova cidade e se encontram. Só que essa cidade é um pouco complicada, porque um demônio muito raro, muito diferente, começa a atacar. E eles não têm outra opção senão se unir e entrar numa floresta cheia de demônios para resolver o problema. E nesse momento eles acabam se conhecendo melhor, falando um pouquinho do passado, mostrando vulnerabilidades, o que dá a chance de uma amizade crescer, uma confiança e talvez um amor. Uma das coisas que eu gosto mais desse livro é que ele faz uma coisa muito estranha, que eu descrevo esse livro como fofo, leve e adorável, ao mesmo tempo que tem tripas de demônios pelo chão. Então é esse equilíbrio da coisa, tá? É uma história fofa, é uma história leve, é um romance inocente, sabe? Esse é o único livro que não tem pegação da lista, e também não cabe, porque, gente, os dois juntos, se apaixonando, é uma coisa tão adorável, tão pueril,
tão inocente, tão deliciosa. E por mais que eu goste de uma pegação, eu não senti falta, porque eu acho que não cabia ali. Porque ver esse sentimento surgir, crescer, amadurecer é lindo. Com pitadas de pedaços de monstro pelo chão, é claro. Tem o seu quê sanguinário, tem muita luta, tem muita ação, tem muito poderzinho, porque eles têm poderzinho, esqueci de falar. Então tem grande ação, pincelada de romance, gente, é uma mistura maravilhosa. E ainda tem personagens secundários fofos. Elana tem seu melhor amigo, o Ronan também tem seus melhores amigos que são incríveis. Eles vão ter inimigos em comum, um inimigo ainda maior que os demônios, então eles vão ter que se unir pra lutar contra eles. E tudo que eu achei é maravilhoso, não consigo achar um defeito nessa história, porque ela é simplesmente perfeita. Assim, é uma coisa fofa. Ai, gente, assim, é uma história, assim, eu sei que é de demônio, mas eu não consigo encontrar outro adjetivo mais perfeito senão é uma história fofa. É isso, leve, delicinha. Leiam. E vocês sabem, eu sou fascinada em Enemies to Lovers. Antes eu falava que Friends to Lovers era o meu favorito, mas eu devo ter batido a cabeça, porque Enemies to Lovers é muito mais legal. Então, se você conhece algum que eu ainda não li, principalmente de fantasia, comenta aqui as dicas que eu vou adorar ler esse livro para trazer para as outras pessoas, para dizer se eu gostei ou não. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque vocês sabem, estou sempre indicando fantasia nacional para vocês. Apesar que esse vídeo só teve uma fantasia nacional, né? Disfarça. Mas eu tô sempre indicando livros maravilhosos, geralmente fantasia nacional, mas também pode ser fantasia estrangeira, tá? Faz parte da vida. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leitura e que vai gostar desses livros. Vai me seguir nas minhas redes sociais, onde eu tô falando um pouquinho das minhas histórias, um pouquinho das minhas leituras, um pouquinho da minha gata. E também vai conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia, disponíveis no Kindle Unlimited. O link vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!